Boa tarde, meu nome é Isaac, eu moro em Bragança Paulista, sou adventista de berço, nascido em família adventista, toda a minha família é adventista. E a gente está familiarizado com as doutrinas, é lógico, porque nasceu em berço adventista. Então sempre fui estudioso da Bíblia e defensor da igreja. Muitas vezes a gente, em vez de ser defensor da verdade, a gente é defensor da igreja. E por essa atitude minha de querer defender a igreja, querer defender doutrinas da igreja, a gente acaba tomando conhecimento de coisas que estão acontecendo ao redor do nome adventista, né? E eu tomei conhecimento de algumas doutrinas da igreja adventista que estariam sendo mudadas, adulteradas, né? E eu fiquei indignado quando eu fiquei sabendo dessa notícia. Eu falei, nunca, isso não pode acontecer. Não acredito que tenha nenhuma doutrina da igreja adventista que esteja em desacordo com a Bíblia. E eu fui estudar melhor a respeito desse assunto. E ao estudar melhor a respeito do assunto, acabei conhecendo um grupo de pessoas que se intitulavam adventistas históricos, né? E com isso conheci o irmão Silas. E no intuito de desmascarar, entre aspas, o irmão Silas, o que aconteceu foi o contrário, né? Acabei conhecendo melhor ele e todas as pessoas que estudavam a Bíblia com ele, estudavam Espírito e Profecia. E realmente descobri que existem algumas doutrinas da igreja que não são mais as mesmas que os nossos pioneiros pregavam. Realmente foram mudadas. No intuito de conhecer melhor, me aprofundar mais, há mais ou menos um ano atrás, eu estive num estudo bíblico com eles, ali na região de Hortolândia. Foi quando conheci novos amigos, fiz novas amizades, pessoas muito sinceras, cristãs, boas pessoas, boas amizades. E lá também conheci um pastor adventista, que ele, inclusive, nos pediu para que não citássemos o nome, mas um pastor muito bondoso, muito cortês, conversou muito bem com a gente, também participou do estudo. E ele nos contou que ele tem um parente adventista que trabalha na casa publicadora da igreja adventista lá em Tatuí. E este parente dele contou para ele que a ordem lá entre os líderes que cuidam da parte da editora e de livros editados pela igreja é que eles, aonde estiverem, eles recolham os livros mais antigos da igreja, de 1950, 1955 para trás, porque são nesses livros que existem as mensagens mais tradicionais da igreja, né? E causam dúvidas e polêmica entre os irmãos, para que eles recolham, e a ordem é queimar. Esse parente dele falou para ele, para esse pastor que nos contou de primeira mão. A ordem é queimar esses livros, para eles procurarem em sebos, em todas as cidades, aonde for, e que eles comprem, custe o que custar, esses livros para que eles possam sair de circulação. Livros do Espírito e Profecia, né, da autora Ellen Goldwhite, e outros livros que, mesmo que não sejam do Espírito e Profecia, mas sejam da igreja adventista e que sejam mais tradicionais, mais antigos, para eles recolherem. Quando eu ouvi essa notícia, lá nessa reunião, eu na realidade não acreditei muito no que esse pastor estava falando, porque era uma coisa muito grave que ele falava, né? Falei, não pode ser verdade, acho que é um boato, alguma coisa que ele ouviu. E vim embora para casa, apesar da reunião ter sido muito esclarecedora para mim, em muitos pontos que eu ainda tinha alguma dúvida. Eu vim duvidando um pouco desse relato do pastor. E preocupado em adquirir livros mais tradicionais da igreja, eu fui num sebo aqui da cidade de Bragança Paulista, onde eu tenho um amigo lá que é o proprietário do sebo. E comecei a procurar lá esses livros mais antigos da igreja, livros da senhora Ellen White e outros livros que não sejam de autoria dela, mas que sejam antigos. Foi quando esse meu amigo, proprietário da igreja, proprietário do sebo, me chamou, falou, escuta, você está procurando mais especificamente que tipo de livros? Eu falei, olha, eu estou procurando livros do Espírito e Profecia, a autora é Ellen Goldwhite, são livros tradicionais da nossa igreja, né? Livros da igreja adventista. Aí ele falou, olha, eu tenho alguns livros da igreja adventista aqui, mas eles
são mais novos, porque os mais antigos que eu tinha, veio 2 adventistas aqui, eles disseram para mim que são pastores da igreja adventista, inclusive são irmãos de sangue, mas são pastores da igreja adventista e são de Tatuí. Quando ele falou Tatuí, eu já me lembrei da Casa Publicadora Brasileira, né, que edita os nossos livros. E ele me disse, o dono do sebo me disse que estes dois que visitaram o sebo compraram todos os livros que ele tinha lá mais antigos e ainda deixaram o telefone deles, o e-mail deles dizendo, olha, todos os livros que surgirem de 1950, 1955 para trás, que você verificar que é dessa autora, senhora Ellen Goldwhite, e que sejam livros da Igreja Adventista, o senhor pode reservar para a gente, não venda para ninguém, guarde para nós, nos ligue ou mande e-mail que a gente vem buscar aqui. E não importa o preço, nós vamos levar esses livros. Custe o que custar, o preço que o senhor falar a gente vai pagar. Essas foram exatamente as palavras que esses dois pastores falaram para ele lá no sebo, que é o dono do sebo, e ele me relatou. Quando ele me contou essa história, o dono desse sebo me contou essa história, eu relacionei imediatamente com aquela notícia que eu havia escutado lá no estúdio em Hortolândia com aquele pastor adventista. E então eu acabei tendo certeza absoluta, né, de que realmente o que ele havia falado estava certo. Realmente o pessoal da igreja, existe uma ordem aí entre a liderança da igreja, os líderes aí, para que eles recolham esses livros e queimem. Então um alerta que eu deixo a todos os irmãos que cultivam aí a doutrina histórica da igreja adventista, que gostam da verdade como ela é, independente do que a igreja fale ou deixe de falar, é que guardem com carinho esses livros. Se puderem adquirir, souber algum lugar que tenha um livro desses, que adquiram, que guardem, porque o final deles provavelmente possa ser a fogueira, né? O pessoal não gosta que a verdade apareça, pelo que nós estamos descobrindo. Então fica o alerta aí, espero que todos os irmãos que amem a Jesus e amem a Deus possam continuar apreciando a verdadeira doutrina da igreja. Amém.